Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Tatiane, sou criadora do canal Caluma Crochê e hoje vim apresentar para vocês o parzinho de tapete que eu vou fazer por aqui, tá bom? Tô aqui, né, trabalhando no sofá hoje, né? Começou o frio. Então, como eu tava falando pra vocês, vou começar esse vídeo aqui, que eu tô aqui já deitadinha no sofá, como eu disse, né? Começou o frio por aqui, né? A sensação do inverno já tá por aqui. E aí, já é o finalzinho da tarde, já tomei um banhozinho. Agora, vou tomar meu café da tarde também, ó. Tem um cafezinho, tem essas bolachinhas aqui que eu adoro. É, sequilho, sabe? É uma bolachinha que derrete na boca. Tem um pouquinho aqui de sobrinha, que eu tava finalizando um trabalho e agora vou pra cá, tá? Aqui vai ser um parzinho de tapete. E tá vendo que tá oscilando um pouquinho a cor, mas ele é um verde, esse verde aqui é um verde bem escuro, tá? Verde bem escuro não, esse verde aqui tava mais chamativo, né? É um verde limão, né? E aí, eu vou trabalhar nessa peça aqui, daqui. Esse begezinho aqui, é bege não, né? É areia. Aqui na base do tapete. E depois eu vou... Aí depois eu já não sei. Tô pensando ainda o que eu vou colocar aqui nesse tapete. Né? Mas eu tinha apenas... Queria eliminar logo todas as minhas florzinhas rasteiras. Eu só tava com 2 parzinhos de flor rasteira. Então, o que eu fiz? Como eu tava sem o multicolor, eu coloquei barbante mesmo, tá? Eu tinha esse verde limão, coloquei aqui, achei que combinou. Então, eu vou fazer com barbante de uma cor só mesmo, não tem problema nenhum. E aí, vou começar por aqui, vou tomar meu café. Também tô aqui assistindo. Eu gosto muito de assistir vídeo de papelaria, sabe? Eu adoro papelaria, eu acho um trabalho muito bonito. E aí, sempre quando eu tô crochetando, eu crocheto, às vezes eu assisto crochê e às vezes eu assisto as meninas da papelaria, né? Gosto bastante. Então, eu vou começar a tomar meu café e aí eu vou começar o trabalho e vou voltando pra mostrar pra vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, finalizei aqui as minhas bases, tá? Eu não ia voltar agora, mas eu quis voltar porque uma coisa que eu tava pensando aqui, né, comigo mesmo sozinha, né, e eu queria, né, compartilhar com vocês. O crochê, ele me trouxe várias coisas, sabe, assim, no meu entendimento, assim mesmo, do trabalho, né, e uma delas é otimizar os materiais que eu tenho. Como eu não tenho estoque, né, eu trabalho com estoque bem reduzido, então, assim, o que que eu procuro fazer aqui, né? Otimizar todo o material que eu tenho, né? E aí, com o fazer mesmo do crochetar, eu consigo, né, assim, às vezes mesmo só de olhar assim, por exemplo, vou pegar aqui um material. Se eu vejo assim um tanto assim, eu consigo imaginar quanto eu consigo crochetar, né, desse material. Se eu vou conseguir estar utilizando ele em algum modelinho aqui. Por exemplo, fiz as minhas basezinhas aqui, né, na florzinha rasteira, passei aqui o meu verdinho. Já tinha em mente que eu ia estar utilizando esse restinho de areia que eu tenho, né, pra fazer essa base aqui. E aí, o que aconteceu? Quando eu tava utilizando o meu cone desse areia, eu tava fazendo o quê? Nos outros trabalhos, fazendo apenas três carreiras, né, de base e só.
Mas, como eu já sabia que estava acabando esse areia, e aí olhando o cone, eu entendi o quê? Se eu fizesse apenas 3 em cada basezinha dessa, ainda ia me sobrar um pouquinho de material. E esse pouquinho de material não ia dar para me fazer outra base com 3 carreirinhas. Eu conseguiria fazer apenas uma carreirinha em cada tapete. Então, eu decidi o quê? Bom, vamos fazer um tapete com base com 4 carreirinhas. Então, fiz aqui, ó, 4 carreirinhas e mais 4 carreirinhas. E olha aqui, ó, deu certinho. Então, o crochêtar me trouxe esse entendimento, tá? Às vezes eu não preciso nem pesar para saber quanto material tem. E só de visualizar assim no olho, eu consigo identificar se eu consigo fazer mais uma carreira, se eu não vou conseguir fazer uma carreira. Então, isso eu acho bem legal, sabe, do crochê, porque ele me trouxe isso, né? Esse entendimento de saber se eu vou conseguir estar utilizando mais, se eu vou conseguir estar utilizando menos. E para não ter, às vezes, assim, lógico que às vezes vai ter sobrinhas, mas às vezes não tem a necessidade de ter sobras, né? O nosso tapete. Por quê? Porque eu trabalho com pronta entrega. Então, para que eu vou ter sobra, sendo que eu posso fazer, né, uma distribuição de cores que eu acho legal e não vou ter sobras, né, mínimas aqui no meu ateliê. Então, aqui, ó, já eliminei um cone, graças a Deus. Consegui estar utilizando bastante dele. Me sobrou aqui um tantinho, me sobrou. Só que esse tantinho aqui, o que eu posso fazer? Eu posso estar utilizando, né, para quando eu for fazer, né, a venda do tapete, de qualquer outro, um parzinho, sei lá. Eu dobrar e amarrar, fazer algum lacinho, né, na sacola. Então, essas sobrinhas bem mínimas a gente consegue aproveitar nisso, né? Então, eu trouxe aqui, né, só para vocês verem, né, como só de olho a gente também consegue identificar se a gente vai precisar de mais, né, ou não. Se vai dar para fazer a quantidade certa, se a gente consegue fazer mais uma carreirinha ou não, né? Então, eu queria trazer aqui para vocês, né, essa parte também que eu sempre busco aqui, né, no meu ateliê, quando eu já tenho aquela sobra, né, que é, por exemplo, eu vou pegar uma aqui, o exemplo, esse daqui, ó. Eu consigo identificar que aqui, ó, eu vou trabalhar, vai ser esse tanto de material, eu vou conseguir trabalhar apenas em um tapete. Então, quando eu tô trabalhando com esse um tapete, eu procuro eliminar a maior parte desse material aqui, para mim não ter mais sobrinhas, né, mínimas. Então, aqui, por exemplo, eu não tenho certeza ainda se eu vou estar utilizando nesse par. Mas se eu for utilizar, o que eu vou fazer? Eu quero eliminar já. Eu não quero que tenha sobras. Então, vamos supor, se eu for fazer 2 carreiras em cada tapete, se eu identificar que eu consigo fazer mais uma, mesmo que eu não fosse fazer, quando eu tenho esse tanto de material, aí eu faço, tá? Eu já faço logo para não ter sobra de material e eu conseguir estar utilizando a maior quantidade, né, em um tapete só, né? Porque aí o que acontece? Se eu tiver muitas sobrinhas, ou eu faço flores, né? Ou então eu vou ter que fazer aqueles tapetes com uma carreirinha só, né? E aí eu já não sou muito fã de tapete muito coloridão, sabe? Então, eu prefiro trabalhar dessa forma, que eu acho legal, sabe? Que aí eu tenho sobras mínimas, né? E quando eu tenho essas sobras mínimas, eu tento já eliminar ela no trabalho que eu tô fazendo, tá bom? Então, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês, tá? E aí, eu vou mostrar aqui um pouquinho só do material que eu tenho aqui, ó. Tenho esse verde, tenho esse caque escuro, tenho esse verde limão e tenho esse daqui, que esse daqui é o café com leite, tá? É esses materiais que eu quero estar utilizando nessa produção, só não sei ainda como é que eu vou estar fazendo, né, a distribuição de cores, mas é por aqui que eu vou estar trabalhando, tá bom?
Então, eu vou lá começar já agora a pensar, né? Aqui é a minha coberta, tá, gente? Que eu tô aqui ainda no sofá. Eu vou estar pensando aqui como é que eu vou fazer e aí eu vou retornando com vocês. Prontinho, pessoal. Finalizei mais um parzinho aqui da minha pronta entrega, tá? Nos tonzinhos de verde, né? Confesso para vocês que eu tinha dificuldade em fazer tons de verde, sabe? Eu particularmente não gosto muito, mas eu gostei muito desse resultado, tá? Eu achei que ficou bem bonito. Gostei bastante da, da distribuição de cores que eu fiz, né? Nesse tapetinho. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Primeiramente, vamos aqui, né? Pra ver quanto ficou de peso, ó. Um tapetinho 456, tá? Esse modelinho, ele fica bem pesadinho mesmo, né? Trabalho com fio 8, lembrando sempre vocês. 459, os dois juntos, 911, tá? Vou abrir aqui para mostrar qual foi a distribuição de cores que eu utilizei para esse parzinho de tapete. Então, esse foi o resultado que ficou, tá? Como eu falei, gostei bastante desse resultado aqui, tá? E aí, o que aconteceu com esse tapete? No começo do vídeo, eu até voltei um takezinho para falar para vocês sobre como o tempo que a gente vai crochetando, né? De acordo com o tempo, tem coisas que a gente vai pegando sobre o trabalho mesmo do crochê, né? Tava falando para vocês do começo do vídeo, né? Que só de olhar um cone de barbante, eu consigo visualizar mais ou menos a quantidade que eu consigo fazer de carreiras, né? Mas tivemos um problema aqui. Eu tenho essa visão das bases do tapete. Mas quando chega aqui no bico, eu já não consigo ter essa percepção, tá? Então, esse aqui me deu um pouquinho de trabalho. Porque eu super tive essa percepção aqui, ó, no começo do tapete, né? Que eu consegui visualizar que aquele tanto de areia que eu tinha, conseguiria passar 4 carreirinhas nos 2 tapetes. Mas, aqui no finalzinho, como vocês podem ver, eu utilizei aqui o caque escuro da Apollo. Na minha cabeça, esse caque escuro, eu conseguiria fazer a carreira fechada dos 2 tapetes e o bico, né? Porque o bico aqui, ó, só o finalzinho que a gente faz em outra cor. E aí, o que eu tava pensando? Bom, sabendo disso, vou fazer aqui carreira fechada e aqui o bico no caque, né? E iria utilizar uma sobrinha aqui do verde bandeira para fazer essa última carreirinha aqui. De ponto, que aqui é correntinha, né? Pega aqui, né, no espaço e aqui, né, pega por trás. Mas, não consegui, tá? O tanto que eu tinha de caque escuro, eu não consegui fazer essa carreirinha fechada. E aí, o que eu fiz? Olhando aqui os barbantes que eu tinha aberto, eu tinha um pouquinho desse aqui, ó. Esse aqui é o café com leite, tá? Da Crochética. Então, aí, como ele tem mais ou menos... não é igual, tá? Mas ele é mais ou menos parecido. O que que eu fiz? Fiz essa carreirinha fechada, né? Aí, eu desisti de colocar o verde aqui, né? No final. E aí, eu fiz a carreirinha fechada toda no café com leite. E aqui, na última carreirinha, eu utilizei também o café com leite. E deu um pequeno contraste, sabe? Não foi aquela coisa muito forte, mas deu um contrastezinho aqui. E no final, eu gostei bastante dessa distribuição de cores, tá? Porque aí ficou essa faixa grande aqui do verde, né? E finalizei aqui com uma cor mais escura. Tanto é que aqui, ó, por exemplo, ó,
são 4 carreiras no cru não, desculpa, gente. 4 carreiras no areia, 2 no verde bandeira, 3 no verde limão e mais uma do verde bandeira. Então, aí, deu essa faixinha aqui bem verde, né, no tapete. E esse bico aqui mais escuro. E eu, particularmente, gostei bastante desse resultado, tá? Tô gostando muito das combinações de verdes que eu tô conseguindo fazer por aqui. Esses últimos tempos eu tô trabalhando bastante com essa cor verde, né? Porque eu comprei, né? E como eu não tinha muito, né? Eu não trabalhava muito com verde, então dessa vez eu decidi, né, mudar um pouquinho, né? Me desafiar em fazer cores que eu não trabalho muito. E particularmente gostei, tá? Aí eu utilizei aqui as minhas florzinhas rasteiras, tá? Nesse verdinho água e nesse verde jade, né? E eu achei que combinou bastante, tá? Tanto é que aqui no meiozinho eu nem utilizei multicolor, eu utilizei o barbante mesmo, tá? Eu utilizei o mesmo barbante que eu utilizei aqui, eu utilizei aqui, tá? E aí, o tamanho ficou um tamanho legal, grande, né? Aqui, ó, comprimento desse tapete, 73 centímetros, largura 49 centímetros, tá? Super gostei do resultado desse aqui. Então, trouxe aqui, tá? Meu parzinho de tapete. Essas últimas semanas eu tô trabalhando bastante com parzinho de tapete, que eu já nem tinha tanto aqui. Eu tava mais com o jogo de banheiro, né? Eu tava fazendo muito jogo de banheiro e os meus parzinhos de tapete eu já não tinha mais, né? Eu tenho alguns ainda de pronta entrega no degradê, mas assim, com florzinha eu já nem tinha mais. Então, eu tô muito na pegada de fazer parzinho de tapete ultimamente, tá? Vai vir muito mais ainda, tem alguns ainda pra mim estar finalizando, né? Tem uns já prontos que eu estou só pra finalizar mesmo o vídeo, então vocês vão ver bastante parzinhos de tapete e muitas combinações que eu nunca tinha feito, tá? Tô gostando bastante das produções que estou fazendo por aqui, né? Como eu disse, né? Tô me desafiando, eu mesma estou me desafiando a trabalhar com cores que eu não trabalho, com distribuição de cores que eu não fazia, né? Então, bico também, então, que eu não fazia, modelos que eu não fazia. Então, tudo aqui ultimamente está sendo novidade para mim também, né? E eu estou gostando bastante desses resultados que eu estou tendo por aqui. Espero também que vocês estejam gostando, tá? Falem para mim aí na descrição do vídeo o que você achou dessa produção, se vocês gostaram, quais cores vocês me indicam a estar trabalhando, né? Porque sempre ajuda, né? Tudo que vocês vão colocando aí, né, de palpites, né, de coisas que vocês trabalham e às vezes funciona para você e pode ser que também funcione para mim, né? Então, eu super gosto que as pessoas dividam, né, o conhecimento. Assim como o meu conhecimento, ele é pouco, mas o que eu tenho de conhecimento eu vou passando. E eu acho importante a gente estar trocando essas figurinhas, né? Porque isso faz com que a gente cresça, né? E eu acho super importante essa parte também, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, né? Nos comentários do vídeo. E se puder também compartilhar, né? Esse canal com um amigo que gosta desse conteúdo, eu agradeço, tá bom? Porque eu estou aqui, né, como eu estou falando nos últimos vídeos, em busca, né, das últimas 1000 horas que eu preciso, né, para começar a monetizar o meu canal, tá bom? Então, agradeço super vocês, quem sempre tá acompanhando por aqui, e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!